queria conversar com vocês sobre um tema que eu estou chamando de vestidos para a guerra. E é muito interessante observar o apóstolo Paulo. Quando você realmente vai estudar as cartas de Paulo, você vai ver que a linguagem de Paulo às vezes é uma linguagem que a gente não usa, e quando usa mal. Se você ler 2 Timóteo 4,17, que não é o texto principal dessa mensagem de hoje, mas eu me lembrei de manhã, eu estava revendo aqui o estudo que eu preparei, e eu lembrei desse texto assim, eu falei, cara, tem tudo a ver, né? 2 Timóteo 4,17, Paulo diz assim: eu combati, Timóteo, o bom combate. Olha a linguagem que ele está usando. E em combatendo o bom combate, eu guardei a fé. E aí eu completei a carreira. A linguagem de Paulo muitas vezes é uma linguagem de guerra. Então vale a pena a gente olhar o que Paulo quer dizer com isso, qual é a visão que ele tinha. E salta aos olhos às vezes essa linguagem um pouco militar, não é? A gente não sabe o que fazer com isso às vezes. Se você postar esse tema, você vai encontrar pessoas pensando coisas completamente diferentes e extremos em relação a isso, e nós queremos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Eu entendo que nós precisamos começar a pensar um pouco mais sobre isso também para a nossa vida. Tem alguns temas que a gente vai conversar que às vezes são bem desafiadores, não é? Uma forma que você vai ouvir para os mais novos aí, que não são... eu não vou aqui chamar a atenção quem são os mais velhos, para não ficar muito chato, né, Bruno? Nós, assim, outras pessoas aí de antiga. Mas o tema que você ouve no meio cristão é batalha espiritual. Mas há às vezes uma confusão, ou uma falta de clareza, ou uma ignorância no sentido de desconhecimento do assunto também. Existe de tudo, mas é um tema bíblico. E se é um tema bíblico, nós temos que nos inteirar dele. E Paulo, ao final da vida, a linguagem que ele usa é essa: combati o bom combate, completei a carreira. Tem um combate, tem uma carreira para ser seguida, e ela tem a ver com fé. Só essas três coisas você já leva para casa um kit completo para pensar várias horas sobre a sua vida. Esse é um tema daqueles que é um pouco desafiador para nós, porque foge um pouquinho do comum, às vezes, do que a gente fica conversando. Eu me lembrei até que às vezes, quando alguém posta uma coisa nas redes sociais hoje em dia e alguém não concorda, a pessoa vem, você já viu? Você deve ter visto isso aí, levanta a mão aí se você já viu. Aí a pessoa vem e fala assim: isso não é assim, isso é assado, mas vocês não estão prontos para essa conversa. Você já viu isso? Será que nós estamos prontos para essa conversa? Fiquei pensando nisso. Será que nós estamos prontos para essa conversa? Irmãos, nosso texto principal hoje está no capítulo 6 de Efésios. A série O Lugar Mais Seguro acabou, mas o livro não. E eu ia encerrar o livro, mas não consegui. Domingo passado à noite eu já sabia que eu ia falar sobre isso aqui hoje. Falei, puxa, será que o pessoal vai brigar comigo porque eu não saio do livro? Acho que não. E aí eu fui pensando o que é que eu tenho para falar sobre isso. E várias coisas durante a minha semana começaram a aparecer relacionadas a esse assunto, conversas que eu tive, que não vou nem trazer para cá, porque aí vocês iam ficar malucos mesmo, fica para uma outra hora. Mas eu fui longe nessas conversas aqui essa semana. E eu acredito que é possível que a gente esteja precisando aprender algumas coisas aqui. Então, irmão, só para a gente recapitular, porque infelizmente eu não tenho como não conectar com o assunto anterior. Paulo vem em Efésios, essa carta maravilhosa, descrevendo a nova vida em Cristo. Então, assim, existe um outro contexto que eu e você fomos colocados. E é por isso que eu digo que eu não sei se a gente está pronto para essa conversa, porque eu tenho a impressão que nós estamos... Escolhi bem a palavra aqui. Eu tenho a impressão que nós estamos muito aquém daquilo que deveria ser a nossa vida com Cristo. Eu falo aqui, junto com vocês. Quando eu leio um negócio de Paulo assim, me choca. Peraí, que linguagem é essa? Que papo é esse? E Paulo então vem e fala: olha, sua vida mudou completamente. Você foi comprado com preço de sangue. Você pertence ao Senhor. E ele fala no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, revestivos, muda a sua vida, meu irmão. É isso que ele está falando, tá? Ele está assim, cheio de energia para falar sobre isso. Aí no final ele fala, como se ele falasse assim: eu sei que existem coisas difíceis na vida natural também, os seus relacionamentos.
sujeitar uns aos outros no corpo de Cristo, marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Ele traz toda essa conversa também. E aí chega no capítulo 6, versículo 10, ele começa finalmente. Olha que interessante, finalmente. Depois de conversar sobre tudo isso, depois de eu te explicar tudo isso, e ele meio que talvez está querendo dizer, eu espero que você está entendendo o que eu estou falando, porque é radicalmente diferente uma vida realmente que pertence a Jesus e qualquer outra vida. Por isso eu digo que eu não sei se nós estamos preparados para essa conversa. Que o Espírito Santo nos ajude. Depois de estarem cuidando das suas vidas pessoais, naturais, dos seus relacionamentos, há algo que Paulo quer falar. E como vocês já perceberam pelo spoiler, Paulo está dizendo e vai dizer que existe uma guerra em andamento. Talvez você nunca pensou sobre isso, mas você foi jogado no meio de uma guerra. Há uma batalha acontecendo. Portanto, duas coisas que são equivocadas que a gente faça. Uma é ignorar que existe uma batalha, e a outra coisa é dar crédito demais, e de forma equivocada, não bíblica muitas vezes, a essa questão da batalha espiritual. Então, primeiro aprendizado: ignorar não é o caminho, não dá. O apóstolo que mais nos ensina sobre a vida com Cristo termina a vida dizendo: eu combati bom combate. Não tem como fugir. Sinto muito. Não vai dar para fugir. Você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que entrar nisso. Agora deixa eu dizer mais uma coisa sobre esse contexto, que talvez a gente não percebe. Quando chega no final da carta que você vai perceber. Nós vamos ler o texto já já. Paulo está escrevendo de uma praia, sentado numa cadeira, tomando um mojito, comendo costeletas. O que, Bruno? O que você pediu de encomenda ontem? De feijoada de costelinha de porco. Feijoada de costelinha de porco, é isso que Paulo está fazendo, sentado à praia e admirando aquele mar lindíssimo, e lembrando dos tempos que ele navegou com dificuldade por aqueles mares. Chegar isso aqui para frente antes que eu caia. Eles vão interpretar como sendo outra coisa e vai ser só um tombo mesmo. Vocês são muito avivados, então qualquer um que cai já acha que Deus está movendo, mas não é bem assim, às vezes é só um tombo. Paulo está escrevendo da prisão, irmãos. Você entende isso? O cara está preso. O cara está preso e está preocupado com você e comigo, em que a gente entenda o que é a vida cristã. Ele está dizendo, em outras palavras, que se você não entender o que está escrito em Efésios, ele não sabe se você vai chegar ao final da vida e poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira, fiz o que tinha que ser feito e ainda guardei a fé. São 3 desafios grandes. É isso que Paulo está te ensinando em Efésios. E ele sabe que se você não entender isso, e se você não crer nisso, você não está vivendo tudo o que Deus chamou para você viver. Então ele termina o capítulo de Efésios, antes de pedir orações, até por si próprio. Olha só, o cara deixou por último. Agora que eu já falei que tinha que falar, se você puder orar por mim, eu estou numa situação meio complicada. Ele está no meio de uma batalha, escrevendo a nós. Então ele diz, vamos lá, versículo 10 do capítulo 6, Paulo diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor. Primeira palavrinha. Então ele está dizendo de cara: peraí, fortalecer, esse papo de fortalecer, então talvez exista uma razão para eu me fortalecer. O que será que Paulo quer dizer? E ele diz: fortaleçam-se. Vocês precisam de forças. Vocês vão precisar de forças. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele é a fonte. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo indiretamente é:
Quando vocês pegarem, pensa no contexto, gente. Essa carta chegou lá para o pessoal em Éfeso, e eles sabem que Paulo está preso. Então é muito fácil para eles, mais do que para nós, entender o seguinte: cara, Paulo, esse irmão, ele realmente entregou a vida dele para Jesus, cara. Ele está preso, ele está escrevendo carta. Eu, na prisão, escrevi Lamentações de Jeremias, não, de Leandro. Paulo está escrevendo como viver uma vida verdadeira, profunda, e trazer o reino de Deus, porque essa é a guerra, trazer o reino de Deus e anunciar o reino de Deus no mundo, independente das circunstâncias. Isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E ele meio que talvez está respondendo uma pergunta que não foi feita pela igreja, dizendo: como é que você consegue, Paulo? Como é que você consegue viver essa vida dedicada a Deus, ao seu reino de verdade, entre açoites, apedrejamentos, perseguições, algemas, chicotes? Como é que você consegue, Paulo? Talvez Paulo, pelo Espírito Santo, está discernindo a pergunta que está na comunidade de Éfeso, e ele chega dizendo: fortaleçam-se no Senhor e no seu grande poder. Esse é o segredo de viver uma vida vestido para a guerra. E aí Paulo então vai usar essa figura que nós conhecemos. O segundo versículo diz, versículo 11, né? Segundo versículo do nosso texto: vistam toda a armadura de Deus. Então ele vai usar uma figura comum para a época, porque a linguagem dele é de batalha mesmo. Então ele vai usar essa figura porque ele sabia que as pessoas iam entender de uma forma didática, certo? Então ele diz: primeira coisa, você precisa vestir. Se você se lembrar, é o mesmo Paulo que falou agora há pouco lá atrás: revistam-se de Cristo e tirem a sua própria maneira de viver e vistam-se de Cristo. Ele diz agora de novo: vistam toda a armadura de Deus. Nós vamos falar depois que essa palavra também é importante. É toda a armadura de Deus, não é meia armadura de Deus. Sabe aquele cara rebelde que o cara traz a roupa inteira, o cara fala assim: isso eu não preciso. Você já deve ter visto até em algum filme, a pessoa oferece uma roupa lá e fala: não, escudo eu não preciso, lança eu não preciso, ou não sei. Toda a armadura de Deus. Tudo que Paulo vai dizer a seguir é igualmente importante se você quer estar vestido para a guerra e para viver a sua vida e entender a batalha da qual você faz parte como cristão, e chegar ao final e dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está te dando a receita aqui. Ele diz que para que serve essa armadura? Para nós podermos ficar firmes. É uma outra forma de dizer: guardei a carreira, eu fiquei firme até o final. Eu não cheguei inteiro, mas eu cheguei firme. O William estava orando ali, visão de eternidade. Paulo tinha visão de eternidade. A vida minha como discípulo é uma vida que tem um olhar para a eternidade, não para o agora, não para o temporal, não para o material apenas, mas uma visão de eternidade, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do... Tem gente que tem até medo de falar essa palavra. Não precisa ter medo, gente. Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que o texto está dizendo então? Que sim, existe o diabo, existe o inimigo de nossas almas, e ele é aquele que faz ciladas. O texto diz que ele arma ciladas, não diz que ele pode nos atacar e fazer o que quiser conosco, mas ele arma ciladas. Ou seja, ele vai montar formas de pegar você e eu em alguma coisa, ou seja lá o que for. O que será que é isso, né? É interessante que uma das coisas que eu vi essa semana numa das discussões foi essa conversa que veio muito do guerra espiritual meio hollywoodiana, e a gente criou um mote de dizer: tá amarrado. Quem já ouviu isso? Tá amarrado não resolve nada, viu, gente? Não pode ser um negócio assim místico, fala uma palavrinha mágica e daí o diabo corre. Tá amarrado. Sabe o que amarra o diabo na linguagem bíblica? É você vestir toda a armadura de Deus. Sabe o que amarra o diabo na vida cristã normal, sobrenaturalmente, naturalmente sobrenatural?
é fazer as obras de Jesus e falar as palavras de Jesus, as ações e as palavras. É isso que amarra o diabo, que foi isso que Jesus fez e disse que ele agora está preso. Eu estou restringindo a ação dele. Simplesmente uma palavrinha mágica que a gente inventou não vai fazer com que isso aconteça. Se você quer estar protegido contra as ciladas do diabo, o que Paulo está dizendo é: vista toda a armadura de Deus. Vista toda a armadura de Deus. Paulo não está aqui dizendo para a gente entrar em guerra com potestades e principados, expulsando o diabo de tudo. Inclusive ele está dizendo, o que ele está dizendo, que quando você estiver em guerra, você não está entrando em guerra com as pessoas. É preciso que a gente tenha uma visão mais ampla disso. Ele diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele está dizendo a você: existe uma realidade que você não conhece, mas ele não está dizendo agora vá, se prepare e saia atacando para todos os lados, e saia guerreando, e saia vendo o diabo em tudo. Ele não está dizendo isso para você. Ele está dizendo que existe uma realidade que você talvez não conheça e que é real. Há uma luta que acontece espiritualmente falando, e você vai perceber isso se você não parar no texto aqui, que às vezes é o texto que a gente cita, mas esse texto não é um texto isolado. O texto vem com a recomendação de vestir a armadura de Deus que está no início, entre esse texto dos principados e potestades, e depois vem explicado por Paulo, e ele vai dizer de novo no 13: por causa disso que existe, que você não vê, mas que é real, vista toda a armadura de Deus. Vista toda a armadura de Deus. Portanto, o segredo para ficar firme está aqui, para uma vida de maior tranquilidade, não uma vida sem lutas, em relação a essa guerra espiritual. John Wimber menciona que não há ninguém nas escrituras que usou a frase: eu te amarro, Satanás. E é ele que reforça essa ideia. Nós interrompemos a ação de Satanás através das palavras e obras de Jesus. Foi Jesus quem disse que ele veio para destruir as obras do diabo. Para isso que ele veio. Se você olhar para a armadura, irmão, você vai entender pelos itens. Nós vamos passar aí rapidinho alguns deles, ou no caso todos eles. Observe que a armadura, ela é toda defensiva, visando proteção. Apenas um elemento, a espada, além de defensiva, ela pode ser usada ofensivamente, mas talvez nem precise às vezes. Mas se você está preparado, você está ciente das ciladas que podem acontecer, se você não ignora o inimigo, você estará pronto para usar esse armamento se você precisar. E se você também está seguro, porque você está em Cristo, e nós vamos ver nos elementos da armadura que isso está ali, se a sua segurança está na proteção que Cristo te dá, você também não vai ficar dando muita trela e falando mais daquilo que o diabo pode fazer, e de ele estar em tudo quanto é lugar, em qualquer coisa. Você está tranquilo. Não vou ficar gastando a sua energia com um inimigo às vezes até imaginário. Todo mundo conhece aquela piadinha que o diabo foi na igreja pedir para o pastor dar uma ajuda para ele. Pastor, me ajuda aí. Eu não aguento mais, tudo sou eu. Tudo que acontece, os crentes falam que sou eu. O cara não administra financeiramente a vida dele e fala que é o diabo roubando ele. O cara não faz o trabalho dele direito e fala que ele está sendo perseguido. O cara não cuida dos relacionamentos dele, não aprendeu o que é sujeição mútua e fala que o diabo está perturbando os relacionamentos dele. Tudo sou eu não aguento mais. Uma leitura correta desse texto vai nos levar a perceber, N.T. Wright fala sobre isso também, que o principal tema dessa passagem é resistir ao ataque.
e não atacar. Por isso que a visão de batalha espiritual meio hollywoodiana, ela não cabe no texto bíblico de forma correta. O texto nos ensina que é sobre resistir ao ataque. Esse é o tema principal: resistir e permanecer de pé ao final do dia. Vamos olhar para a armadura então. Vestindo a armadura de Deus. Ao observar os elementos da armadura, você, por favor, perceba que se trata de ações práticas no mundo natural que nós fazemos, que incorporam elementos daquilo que Deus fez por nós. Tá bom? É assim que você tem que entender a armadura. Se você praticar aquilo que está dizendo aqui através desses exemplos da armadura, você vai estar mais apto a estar participando e vestido para essa guerra. Na nossa metáfora, você vai estar conseguindo guerrear de forma a chegar no final como Paulo e dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo está dizendo então, ele dá um primeiro exemplo. O que é vestir essa armadura? Ele diz no versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-os com a verdade. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: você como cristão foi chamado para andar em verdade. Verdade do Evangelho, para andar em integridade, para andar em honestidade na vida, para falar a verdade no mundo que você vive natural. Não tem nada de muito espiritual aqui, você entende o que eu estou dizendo? São ações práticas, respaldadas em verdades espirituais, sabendo que existe sim um mundo espiritual, contrário a você exercer a sua vida como cristão e trazer o reino de Deus. Essa é a batalha. A batalha real não é uma batalha egoísta em cima da minha vidinha só. Estou sendo oprimido, o diabo está me perseguindo. Sim, a Bíblia diz, ele está armando ciladas para você, mas isso está no contexto de você exercer a sua vida como cidadão do reino e do Evangelho. Enquanto você traz o reino de Deus com a sua vida, com as suas palavras e as suas ações, é aí que você será mais incomodado. É aí que as ciladas poderão estar mais armadas. O diabo não se preocupa que você faça parte de uma igreja. Você já é crente, ele vai fazer o quê? Agora, se você encher sua vida de coisa que não tem nada a ver com o reino de Deus, se você não leva a sério o ensino que Deus te traz, se você não doma a sua vida, domínio próprio, Gálatas, não domina a sua vida, se você não está querendo buscar uma vida onde essas coisas que nós vamos falar aqui são importantes para você, aí é que ele vai ficar feliz. Se eu conseguir distrair as pessoas de fazer o que é o principal e deixar elas pensando que a religião delas vai salvar elas, salvou elas, e que ser um bom cristão é apenas frequentar um culto, aí ele conseguiu algo, porque ele está roubando aquilo que Jesus veio fazer, que é apresentar o reino, trazer o reino para as pessoas, libertar os que estão cativos, curar os que estão doentes, apresentar a salvação de Cristo, o Evangelho da paz. É isso que é a função da igreja. Então ele não liga, nem que a gente fique aqui cantando e adorando a Deus, se for só isso que a gente faz. Por quê? Porque aí o reino não está acontecendo. Você concorda comigo? Não é só sobre isso. Eu acho que foi John Piper que disse que a adoração é o combustível das missões, quando ela é realmente uma adoração genuína. Porque quando nós realmente estamos adorando a Deus, e é mais do que cânticos e mais do que as nossas expressões e emoções, se isso está mudando o nosso coração, isso vai nos levar para a missão, que é trazer o reino de Deus. Como é que a gente pode orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é venha a nós no sentido só venha a mim, né? Ou venha a nós minha família, ou venha a nós a minha igreja. Venha o teu reino, assim na terra como o céu, é sobre a terra. Nós somos os agentes do Senhor. E nessa batalha, e é uma batalha, porque é isso que está acontecendo, nós temos esses elementos. Então, primeiro dele, o cinto da verdade, né? Andar em verdade, falar a verdade, mesmo quando é mais fácil mentir ou omitir. Recusar espalhar boatos e fofocas. Viver coerentemente, alinhar as suas crenças às suas ações.
Não dizer eu creio em Deus, mas agir de forma contrária na sua vida natural, com a sua família, com os seus irmãos, nos seus negócios, no seu trabalho. O cinto da verdade é um exemplo, é a verdade que conta aqui, andar em verdade. O segundo elemento é a couraça da justiça. Vestir a couraça da justiça. Fisicamente um elemento de proteção, né? Proteção do coração, agir de forma justa e reta. Escolher fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Guardar o seu coração. Provérbios 4:23 já diz isso. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Lembrei daquela música nova, lançaram semana passada. Fala: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro. Nova, novíssima. O Pedro Aju nem conhece. Guarda o teu coração. Onde é que está o nosso coração? Eu te pergunto, onde estava o coração de Paulo? Ali, encarcerado. No reino de Deus. O que dá para fazer? Olha que loucura, gente. Ele podia falar assim: Senhor, obrigado por essas cadeias, porque eu tenho trabalhado muito no ministério. Pelo menos agora não tem como alguém pedir para eu fazer alguma coisa. Eu estou preso. Agora alguém vai ter que fazer. Ele está lá pensando: o que eu posso fazer para que o reino continue se movendo e avançando, e o diabo seja amarrado de verdade e derrotado? Como eu faço os crentes, os meus irmãos, se mexerem? E ele entende que é dizendo a eles: vocês são nova criatura em Cristo. E se vocês se vestirem dessa armadura, vocês estarão seguros, protegidos. Tira fora o medo, tira fora a inibição, tira fora a preocupação com a vida de vocês. Vocês estão seguros. A armadura de Deus, ela é 90% defensiva, proteção. E ela é prática, não é subjetiva, né? Eu visto a armadura de Deus, a couraça, ai que bonito. Não, é prática, você tem que fazer alguma coisa, em fé. Calçar o evangelho da prontidão do evangelho, calçar o evangelho da paz, os calçados do evangelho da paz, calçando os pés com a prontidão do evangelho da paz, prontos a falar do evangelho, a compartilhar o evangelho, prontos a viver em paz, preferir paz do que guerra. Olha que loucura, você se veste para a guerra para anunciar paz. Tem paz no mundo? Ou tem falta de paz no mundo? Na vida das pessoas. Nem nós crentes, eu falei semana passada, estamos conseguindo viver em paz às vezes? É ou não é? Você já percebeu tanto de vezes que nós nos pegamos sem paz durante a semana? Deixando que algo tire a nossa paz? Calçando os pés com a prontidão do evangelho. O símbolo aqui talvez é como aquilo que te leva, né? Onde você vai, você está pisando, é a sua base ali para a sua movimentação. Aqui pode ser qualquer coisa, prática, ser rápido para ajudar alguém em necessidade, manter relacionamentos pacíficos, ser um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Olha como tudo está conectado. Evite conflitos desnecessários, compartilhe fé de forma natural, quando há oportunidade, sem agressividade, agir como mediador em brigas e discussões. Assim você está vestindo a couraça, a armadura de Deus. Não é figurativo, irmãos, não é subjetivo apenas, é muito prático. Escudo da fé, tomando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé significa confiança total em Deus, que protege contra ataques espirituais. Ponto. Não é, ai meu Deus, será que não? Não, é escudo da fé. É Deus que guarda a minha vida. E se eu estiver andando em fé, é o Senhor que me guarda. Eu estou protegido. O inimigo vai lançar coisas, ataques espirituais. Aqui nesse contexto muito tem a ver com dúvidas e medos mesmo. É isso que ele faz, não é? Ele não é o pai da mentira? O que você acha que ele vai falar para você? Você é um filho amado de Deus? Não. O que você acha que ele vai falar para você? Que você é um bom cristão ou um mau cristão? Depende. Se ele quiser te manter ineficaz, talvez ele diga que você é um bom cristão. Ele vai ficar assim: você é um bom cristão, você já vai na igreja 2 vezes por mês.
Não precisa ir 3, 4, que exagero. Fique em paz, irmão. Graça. Aproveita. Ele prega. O diabo prega às vezes. Irmão, desfrute da graça de Deus. Não há mais legalismo, não há mais cobrança. Então ele às vezes vai te dizer que você é um bom cristão, mas às vezes ele vai dizer que você é um mau cristão. Olha, de novo, hein? Você falou que não ia agir dessa forma com o seu próximo. De novo, você é ruim demais. Não tem jeito para você. Confiar em Deus mesmo em dificuldades financeiras, emocionais, profissionais. Rejeitar pensamentos de medo. Isso é agir com fé. Paulo disse que ele guardou a fé. Fé em Deus, não em mim mesmo. Rejeitar pensamentos de dúvida, de desânimo. Trazer a verdade de Deus para o seu coração. Deus disse que Ele me ama. Ele mostrou isso na cruz. Eu rejeito esse pensamento. Aí se você quiser muito, você pode falar, está amarrado. Mas nem precisa. Porque se você vestir a couraça, a armadura de Deus, você não precisa ficar amarrando o diabo. Você veste a armadura de Deus e sai agindo que nem Jesus. E aí você amarra o diabo. Você impede ele de continuar fazendo o que ele está fazendo. Quando você traz uma pessoa para Cristo, você já impediu ela, primeiro, de ir para o inferno. E segundo, você começa a ajudar ela a se curar na vida. E o diabo não consegue mais achar espaço para atormentá-la, para confundi-la, para maltratá-la. Você está entendendo a diferença? É isso que Paulo está falando. Escudo da fé. Orar e declarar a fé em momentos de crise. A verdade de Deus. Não se desesperar diante de críticas ou injustiças. A minha segurança está em Deus. Quem foi que disse, né? Acho que foi Pedro. Porque eu vou me preocupar com aquilo que estão dizendo de nós. Eu me preocupo com o que Deus pensa de mim. O resto, podem falar as inverdades que for, podem me acusar do que for. Claro, né? Se você anda em integridade, vão vir às vezes alguns comentários. Capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Proteção da mente nesse sentido simbólico, da esperança da salvação. Então, meditar diariamente na certeza da salvação. Às vezes é importante fazer isso. Evitar pensamentos que trazem condenação. Às vezes tem a ver com o medo do futuro. Será? A gente fica no será. Não. A minha perspectiva agora é de eternidade. Eu fui salvo para a eternidade. Eu não fui salvo para agora. Fui salvo para a eternidade. Agora eu sou um agente do reino, um soldado do reino. Eu estou nessa batalha pelo reino de Deus. Por último, não menos importante, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aqui vale a pena aprofundar um pouquinho. Aqui é o único elemento da armadura de Deus que você tanto trabalha ofensivamente quanto defensivamente, quanto ofensivamente. A espada é um elemento que você pode se defender na simbologia, mas você pode atacar. A palavra aqui, irmãos, é importante a gente entender que a palavra que está sendo dita aqui é sobre o que Paulo está dizendo aqui é sobre a vitória de Cristo. No fim é sobre a palavra de Deus. Não é sobre a Bíblia no sentido completo dela. Pode ser também, mas já vou explicar melhor. Mas assim, pense comigo. Quando Paulo diz isso, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia nem estava escrita. Então não pode ser que ele estava se referindo a essa palavra literalmente escrita, mas ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E o Antigo Testamento nos ensina o quê? Que Cristo é o Messias, que Ele é o Rei e que Ele é vitorioso. E Ele já tinha acabado de demonstrar isso na prática. Ele veio, encarnou, morreu, ressuscitou. E Paulo está dizendo isso. A espada do Espírito é o anúncio da verdade de que Cristo reina. Vou deixar uns textos para você ler. Isaías 11, 4 a 5, Isaías 49, 2 e Isaías 52, 7. Eu acho que eu vou ler aqui esse último. Era isso que Paulo tinha na cabeça dele quando ele diz, uma das coisas que Paulo tinha na sua mente quando ele dizia a espada do Espírito, a palavra de Deus. Olha o que ele diz no 52, 7. Isaías diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas
novas. Você está entendendo como a guerra espiritual está envolta no anúncio do reino? É sobre isso que Paulo está falando, sobre a vida dele como sendo uma vida dedicada ao anúncio do reino, e essa guerra acontecendo. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Amém? Isso é o que Paulo tinha na mente dele quando ele diz: a espada do Espírito é a palavra de Deus. A nossa espada é aquilo que Deus diz, não o que nós dizemos, e muito menos aquilo que o diabo possa estar dizendo. A palavra que sai da boca do Messias é o anúncio do Evangelho da paz. Essa é a nossa espada. Então quer dizer o seguinte, de novo, não é sair guerreando comprar briga com principados e potestades, é quase como ignorá-los, num certo sentido. Quando você entende qual é o seu papel, quais são as suas ações práticas, anunciar as palavras de Jesus, fazer as obras de Jesus, ministrar o reino às pessoas, é assim que você vai lutar a batalha, estar vestido para essa guerra. E quando você precisar usar a espada, a palavra de Deus é: Jesus é a salvação, Jesus é o reino, Jesus é a paz, Ele é o príncipe da paz. Anunciar o Evangelho é a sua espada. Então, de novo, você se veste para a guerra, mas o que você quer levar é a paz. Não é imposição, não é forçar a barra, não é convencer ninguém. É anunciar a paz, é anunciar o Messias, é anunciar Cristo. E é esse anúncio, se você conectou os pontos aí, é esse anúncio que colocou Paulo aonde? Está vendo como fecha toda a questão? Contextualmente, todo o martírio de Paulo é por causa do quê? Por causa do anúncio do Evangelho da paz. Cristo vive, Cristo é o Rei, Cristo é o Senhor, Cristo é o centro. Tudo que Paulo fala, por Ele tudo foi criado, por Ele tudo existe. A sua vida não é sua, é de Cristo. Seguir a lei de forma fria não te salva. Você se acha bom, mas ninguém é bom diante de Deus, só o Senhor. Você precisa de salvação, e a salvação está aí, e você precisa crer, e não é por obras, é só por fé. Paulo vai anunciando essas coisas, e isso vai jogar ele na cadeia, porque existe uma guerra acontecendo, e é aí que os principados e os potestades agem no mundo e na sociedade, e influenciam aqueles que não têm relação e não têm uma conexão com Deus, e são esses que vão ser os que põem Paulo na prisão. São esses que pegam em pedras e apedrejam Paulo. Sim, são esses, influenciados. Mas a luta não é contra a carne, não é contra essas pessoas, é saber que há uma batalha acontecendo. Você está entendendo? Está ficando mais claro? Há uma batalha acontecendo, e eu guerreio ela do jeito de Deus, e não do jeito que eu invento ou eu acho que tem que guerrear. E Paulo está dizendo para nós que o nosso jeito de guerrear é confiando profundamente a nossa vida ao Senhor, andando de forma prática nessas representações, e se precisar se defender com a espada ou atacar com a espada, na verdade não é um ataque literal, mas é o anúncio. Quando você ataca, talvez esse seja o exemplo melhor, né? Quando Paulo fala de usar a espada ofensivamente, talvez não seja nada muito além de o próprio anúncio mesmo. Você quer atacar? Você quer entrar em guerra espiritual? Quer? Quer, João? Quer sim. Você não sabe, mas você quer. Porque o Espírito dentro de você, agindo, quer te levar a isso. Você quer dar um pancadão na cabeça do diabo? Sai gritando, anunciando o nome de Jesus pelas ruas. Isso é ofensiva pura. Sai orando, curando as pessoas. Sai resgatando as pessoas. Sai atendendo a necessidade daquele que sofre. Eu consigo imaginar a hora que o diabo grita lá embaixo, onde ele estiver.
esse cara, essa mulher, como me irrita. Ela ouve Jesus, ela faz o que Jesus faria. Eu odeio essa pessoa. Desculpa a força da expressão, mas é assim. Eu vou amar ciladas para esse infeliz, porque eu preciso que ele pare. Eu gosto de crente que vai na igreja todo domingo. É isso que Paulo está falando. Gente, eu falo isso com o maior cuidado, porque parece que eu estou na frente do espelho. É dolorido falar sobre isso, porque eu sei que isso é para todo mundo. A gente tem que pensar nisso. Por isso que eu falei no começo. Será que nós estamos preparados para essa conversa? A gente precisa ser pessoas que incomodam principados e potestades e o diabo, mas do jeito certo. E ao mesmo tempo a gente fazer o que a gente precisa fazer com segurança, tranquilidade. Eu sirvo ao Rei. Ele me deu vida eterna. O que me pode fazer o homem? Ainda que matem a minha carne. É que está a cabeça de Paulo. A minha impressão é que hoje a gente, como crente, é muito barulhento, mas a gente tem pouca efetividade. Na verdade, a gente não fede nem cheira. Eu estou falando de mim também. Estou cansado de não feder, nem feder nem cheirar. A gente estava num grupo da liderança lá e estava orando no começo da reunião. Fiz quando a gente ora. E me veio isso sobre o perfume de Cristo. Cara, eu preciso que saia algum perfume, mas o perfume não é meu, é de Cristo. Pega a linguagem. Quando você vai no banheiro, hoje de manhã, quando eu vim para cá, eu como uma pessoa normal, para evitar que vocês passem mal, peguei meu perfume, certo? Depois eu coloquei lá. Agora quando eu venho aqui, qual o cheirinho que vocês pegam? O cheirinho do que eu coloquei. Se eu não estiver em contato com Jesus e espremer Jesus em mim, eu não tenho cheiro dele. O cheiro não é meu, é o cheiro dele. Você já abraçou alguém muito cheiroso e foi para casa e falou: caramba, é isso. Se você abraça Jesus, se eu abraço Jesus constantemente, qual vai ser meu cheiro? Jesus. E é esse cheiro que te põe em guerra com o reino espiritual e com o diabo. E tudo bem, porque se você vestir a armadura de Deus, você vai ficar tranquilo. Eu vou terminar lendo um texto aqui do Tim Keller sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver. Eu tinha mais umas coisas para conversar, mas vou encerrar por aqui. Semana que vem talvez eu fale sobre como a gente alcança essa armadura também, algumas dicas. Tim Keller diz assim: essa metáfora e suas subimagens foram frutíferamente expostas a milhares de congregações ao longo dos anos. A armadura de Deus, todo mundo conhece isso. A ideia básica é que todos os benefícios da salvação de Cristo, perdão, paz, amor de Deus por nós, que foram objetivamente garantidos para nós, devem ser pessoalmente apropriados para a vida diária. Nós temos que nos apropriar daquilo que Cristo conquistou para nós. Perdão, paz, amor. A garantia do amor de Deus, a promessa da presença residente do Espírito, o conhecimento do nosso perdão, o acesso à sua presença, o poder de superar nossos hábitos pecaminosos, o conhecimento de nosso perdão, todas essas coisas, elas são abstrações até que sejam recebidas interiormente para nosso uso real. É só conversa. Até que a gente absorva, receba isso e creia mesmo daqui para cá, é só um conhecimento. Você sabe que Deus te amou, te ama, você sabe que Deus te perdoou, mas você ainda não recebeu isso. Essas coisas não devem apenas agarrar nosso coração, mas moldar nossa vida. A armadura de Deus, através da operação do Espírito de Deus. Aí ele diz: como nos preparamos para as batalhas da vida, como nos fortalecemos no Senhor, versículo 10. Como nos tornamos tão sensíveis espiritualmente que podemos discernir o que realmente está acontecendo em situações complicadas.
Como podemos obter a garantia da sabedoria, o amor e o poder de Deus para que possamos nos voltar para Ele e descansar nele? No final da passagem, Paulo sai da metáfora e diz: e ore no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Com isso em mente, esteja alerta e continue sempre orando por todo o povo do Senhor. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Ele faz um comentário interessante que muitos intérpretes tentam listar a oração como um dos itens da armadura, junto com a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Mas isso não vai funcionar, ele diz, porque todos os outros itens são comparados a algo, como um capacete, um peitoral, uma espada. Quando ele chega ao fim, Paulo, ele diz: ore, 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 ore no Espírito. Ore com alerta. Ore de todos os tipos de maneiras. Ore o tempo todo. Não tem nada mais essencial do que isso. Guarde essa frase: a oração é a maneira pela qual todas as coisas em que acreditamos e que Cristo ganhou para nós realmente se tornam nossa força. Qual era o versículo inicial? Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Aí Paulo faz um resumo de por quê. Porque o diabo, nessa batalha que você está anunciando o reino, como cidadão do reino e agindo de verdade, existe uma batalha, existe um inimigo, não é contra as pessoas. Para de ficar se vitimizando às vezes quando alguma coisa acontece. Entenda que quem não tem Deus age de uma forma incoerente com aquilo que Deus criou para ser, e nós também, quando não prestamos atenção. Não é sobre isso. Vista-se da armadura. E ele termina dizendo como que você se veste, como é que você vive essa vida. Porque vocês entenderam que a armadura tem figuras, mas ela é prática. Ela é uma ação espiritual e natural. Então Paulo, sabendo disso, conta para nós o segredo. Vou ler mais uma vez. A oração é a maneira pela qual todas as coisas em que acreditamos e que Cristo ganhou para nós realmente se tornam nossa força. A oração é a maneira como a verdade é trabalhada em seu coração para criar novos instintos, novos reflexos e novas disposições. Entenderam? Tá claro? Sim ou não? Sim ou não? Como é que eu vou viver uma vida vestido para a guerra? Estando com Jesus. Estar com Jesus é conversar com Ele, certo? Estar com Jesus, não é a gente sentar aqui e ficar olhando na cara do outro 2 horas. Aí sai e fala: nossa, como foi bom. Não é? É bom quando você senta e você conversa, e você diante do Senhor e com o Senhor conhece Ele. E vamos usar aqui um exemplo. Enquanto Ele respira perto de você, você vai ficando mais... Quanto mais Ele está na sua presença, a gente fala que nós estamos na sua presença, Senhor, mas Ele está na nossa presença também, quando nós estamos com Ele, nesse sentido, presença mútua, estamos juntos. Ele está na minha presença, eu estou vendo Ele, eu estou consciente disso, pela fé. Vai passando para nós esse perfume, e as palavras e as verdades das Escrituras todas que nós vimos aqui, elas começam a se tornar mais reais no nosso coração, pela conversa. Portanto, ore as verdades. Converse com o Senhor sobre as verdades bíblicas. Converse com o Senhor sobre a batalha espiritual. Converse com o Senhor como eu me torno um crente efetivo. Converse com o Senhor sobre o que significa discernir o mal. Como agir, como ministrar as pessoas, como trazer o reino. Converse com o Senhor, até que você compreenda qual é a vontade, qual é a mente dele, qual é a vontade dele. E aí vá e faça as ações de Jesus, e fale as palavras de Jesus, e amarre o diabo enquanto você faz isso, sem precisar nem falar a palavrinha mágica. Amém? Que Deus nos dê graça, porque eu espero que você também tenha
muita vontade de chegar ao final da minha vida. Não sei até quanto eu vou viver, mas é dizer: combati o bom combate, Senhor. Completei a carreira, guardei a fé. Minha vida, Senhor, eu estou feliz porque o Senhor me ajudou. E a minha vida foi mais sobre o Senhor do que sobre mim mesmo. Quantos de nós vamos poder falar isso ao final da nossa vida? A minha vida foi mais sobre o Senhor do que sobre mim mesmo. Vestir a armadura de Deus a vida toda. A verdade, a justiça, a fé, a espada, a palavra de Deus. Eu vesti toda ela assim. Não vai ser mérito seu, é graça, mas vai ser uma alegria poder falar isso. Senhor, obrigado. Porque quando Paulo fala isso, irmãos, ele fala por causa do profundo amor que ele tinha pelo Senhor. E quem tem um profundo amor tem o desejo de agradá-lo. Não é mais por ordem, não é mais por obrigação, não é para ser aceito, não é para ser bem visto, é por amor. Alguns vão amar tanto que Deus vai ter que falar assim: menos, filho. Não é? Menos, você já está exagerando. Aproveita um pouquinho a vida. Talvez Deus fale isso para alguns. Mas o ideal é que nós chegamos no fim da vida como Paulo. Guardamos a fé, Senhor. Que privilégio. Estou indo te encontrar, mas estou seguro, estou tranquilo, estou feliz. Foi difícil, mas eu estou feliz. Amém?